Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Minutos de Fé. Eu sou a pastora Kátia e eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu pedido de oração, porque no final da palavra eu estarei intercedendo a Deus pela sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 22. A palavra de Deus vai dizer assim: Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque diante dele fui achado inocente, e também diante de ti, ó rei, não fiz nada de mal. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Daniel vivia numa terra estrangeira. Ele estava ali sob uma grande pressão política e religiosa, mas manteve a sua comunhão com Deus. Mesmo diante das ameaças, ele continuou firme na sua vida de devoção e consagração a Deus. Era de costume, todos os dias, ele orar a Deus, pela manhã, à tarde e à noite. Ele tinha uma vida de oração, uma vida disciplinada. Orava 3 vezes ao dia. Não era por ocasião. Eu estou precisando de algo, eu vou orar. Não. Daniel, ele fazia disso um hábito. E o cristão, todo cristão, deve desenvolver uma vida de oração. É muito triste quando uma pessoa, ela te procura só quando ela está precisando de algo. Da mesma forma, Deus. Deus, ele não quer que você o procure quando você está precisando de algo. Deus, ele quer que você tenha comunhão com ele. Deus, ele quer que você tenha intimidade com ele. E essa entrega que Daniel tinha com Deus chamou a atenção dos seus inimigos. Satanás, ele não quer que você tenha uma vida de oração. Ele não quer que você tenha uma vida de comunhão, porque isso atrapalha os planos dele na sua vida. Então os inimigos de Daniel disseram: nós não vamos encontrar ocasião contra Daniel, senão contra o Deus que ele serve. A Bíblia diz que então eles chamam o rei e faz com que o rei assine um edito dizendo que qualquer pessoa durante 30 dias não poderia orar a Deus nenhum, senão o Deus do rei Dário. Mas a Bíblia diz que Daniel, mesmo diante da perseguição, ele continuou firme na sua vida de devoção a Deus. A nossa fidelidade, ela tem que permanecer intacta. Independente da circunstância, independente do dia mal, você precisa continuar firme na sua vida espiritual. Daniel preferiu obedecer a Deus. Daniel, ele não se intimidou com aquela sentença de ser lançado dentro da cova dos leões, porque a sentença era essa: qualquer homem que dentro do espaço de 30 dias orassem a outro Deus, a não ser o Deus do rei Dário, seria jogado na cova dos leões. A nossa fidelidade diante de Deus, ela precisa se manter firme diante de qualquer ameaça. A oração de Daniel produziu um livramento para ele, porque Daniel, conforme de costume, ele foi orar a Deus e aqueles homens o entregaram para o rei. E foi necessário o rei cumprir a sua palavra, porque a palavra de um rei não podia voltar atrás. Aquela palavra foi selada e tinha que ser cumprida. A Bíblia diz que o rei tentou de todas as formas livrar
Daniel. A Bíblia diz que ele não comeu, ele não dormiu, ele ficou a noite toda tentando buscar uma situação que pudesse livrar Daniel. Mas a Bíblia diz que não houve. Então foi necessário Daniel ser jogado na cova dos leões. Mas o que aqueles homens não sabiam? Que Deus estava com Daniel. Deus está contigo. Muitas das vezes somos lançados na cova dos leões. Muitas das vezes o inimigo ele tenta contra a nossa vida. Mas se nós temos uma vida de oração, se nós temos uma vida de entrega, uma vida de devoção, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é um Deus que livra. A Bíblia diz que Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. E pela manhã o rei, ele vai até a cova e ele faz a seguinte pergunta: Daniel, será que o Deus que tu continuamente serves pode te livrar da boca dos leões? Aí Daniel respondeu: o meu Deus, a quem eu sirvo, ele fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei se você está passando por alguma perseguição, alguma afronta, alguma calúnia. Talvez você tenha sido jogado no fogo, na água, ou até mesmo as pessoas têm se levantado com injustiça contra a tua vida. Mas eu tenho certeza que se você tiver uma vida de oração, Deus vai te livrar dessa situação. Deus livrou Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz que o rei mandou que tirasse Daniel de lá. E Daniel saiu daquela cova sem nenhum dano, porque os leões não teve poder contra a vida de Daniel. E Satanás também não tem poder na vida daquela pessoa que ora, na vida daquela pessoa que se consagra, na vida daquela pessoa que tem comunhão e intimidade com Deus. É por isso que Satanás não quer que você ore. É por isso que ele não quer que você conheça a palavra. Porque quando você ora, quando você se consagra, quando você tem a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Satanás ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. A Bíblia diz que aqueles homens e toda a sua família foram jogados na cova dos leões. E antes deles chegarem até no fundo, os leões tragaram a vida deles. Mas a vida de Daniel foi poupada por Deus. Satanás, ele pode até tentar contra a tua vida, mas Deus é aquele que te guarda, é aquele que te livra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então você não precisa temer. Daniel, ele não temeu. Ele não temeu as ameaças. Ele não temeu aquele edito. Ele continuou fazendo o que ele fazia sempre: oração. Ele orava, ele era um homem disciplinado. Tem uma vida disciplinada na palavra de Deus, tem uma vida disciplinada na oração, e você vai ver que os leões não terão poder contra a sua vida. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Persevere na oração. Fidelidade em meio às provações te livra dos leões. Já colocou teu pedido de oração? Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus: Senhor, fecha a boca dos leões, porque o Senhor é aquele que faz isso na minha e na sua vida. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Meu Deus, assim como o Senhor fechou a boca dos leões, meu Deus, fecha as bocas que se batem contra a vida desta pessoa. Talvez esta pessoa está passando por alguma injustiça, talvez tenha sido caluniada, meu Deus querido, perseguida. Meu Deus, quantas das vezes o inimigo se levanta contra nós sem causa, somente porque nós somos os teus filhos. Mas a tua palavra diz que Daniel, ele continuou
em oração. Ele não parou de orar. Como de costume, ele foi para o seu quarto e ele orou, porque ele sabia que a vida dele estava nas suas mãos. Meu Deus, e nós sabemos que a nossa vida também está nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege. Meu Deus, de maneira nenhuma o Senhor entregou Daniel à sorte, e o Senhor também não vai te entregar à sorte. O Senhor ele está cuidando de ti. O Senhor ele está te cobrindo hoje, nesta manhã, com esta palavra e dizendo: siga em frente, permaneça fiel, não pare de orar, não ceda à tentação, não pare, não se entregue, não se intimide, não deixe Satanás te intimidar, porque Satanás ele não quer que você ore, ele não quer que você tenha uma vida de oração, porque uma vida de oração quebra qualquer cadeia, uma vida de oração quebra barreiras, muralhas, quebra a força do inimigo. Oh meu Deus, em nome de Jesus agora, ajuda essa pessoa a permanecer firme, a permanecer fiel, a permanecer, Senhor, na tua palavra, orando, buscando a tua face, porque aqueles que te buscam de nada tem falta. Não faltou livramento para Daniel e também não vai faltar livramento para essa pessoa, porque o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que guarda. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor livrou Daniel, livra esse homem, livra esta mulher, livra esta pessoa, meu Pai querido e santo, que até mesmo está marcada para morrer. Meu Deus, livra desse laço de morte. Meu Deus, fecha a sepultura nesta manhã. Meu Deus, quebra a força do mal, quebra a força do inferno contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, eu digo que esse mal não vai prosperar. Eu digo: Satanás, está quebrado o teu poder e a tua força. Eu digo: é para largar, é para soltar, é para pegar todo o teu mal, e em nome de Jesus e na autoridade que há no nome de Jesus, eu paraliso toda a tua ação, eu quebro o teu poder e a tua força e digo: esse mal não vai prosperar. Meu Deus, assim como Daniel saiu daquela cova, meu Deus querido e santo, e nada teve poder sobre a vida dele, essa pessoa também vai sair dessa situação e nada e ninguém vai ter poder sobre a vida dela. Confirma a bênção, a vitória e o milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com esta palavra, compartilhe esta palavra e abençoe a vida de alguém.